Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, vamos estudar hoje o capítulo 22, de nome O Bônus Hora. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. André Luiz encontra-se na residência da senhora Laura e, como de costume, a senhora Laura orienta André Luiz a respeito de diversos temas da vida espiritual, dos comportamentos, das estruturas da colônia Nosso Lar. E hoje nós temos como questão central do capítulo 22, Bônus Hora. A senhora Laura, ela conceitua para André Luiz e para todos nós o que significa bônus hora. Vejamos, narração André Luiz. Bônus hora, ficha de serviços individual, funcionando como valor aquisitivo. Finalizando a leitura, amigos dos estudos, irei repetir a fim de que possamos fixar este conceito de bônus hora. Leitura. Ficha de serviços individual, funcionando como valor aquisitivo. Vamos detalhar a respeito desta definição. Segundo a senhora Laura, é ficha de serviços individual. Então, já está noticiando para todos nós que existe uma ficha, um controle das atividades relacionadas ao dia a dia da colônia espiritual Nosso Lar. E, segundo a senhora Laura, funciona como valor aquisitivo. Tal valor não é uma mera troca, e sim construções, riquezas de valores espirituais, morais, virtudes. Porque o valor aquisitivo não se assemelha com o dinheiro do nosso mundo encarnado. São valores que vão além de uma troca material, uma relação meramente matemática. O bônus hora, ele traduz, acima de tudo, o comportamento, o esforço, a intenção, o sacrifício daquele que se encontra na vida espiritual, na colônia Nosso Lar, e desenvolve ocupações, atividades perante a vida na colônia. E é interessante dizer que está relacionado ao conceito de bônus hora é o conceito de riqueza, o que seria rico para o mundo espiritual, da mesma forma o que seria trabalho para o mundo espiritual. A questão 926 do Livro dos Espíritos menciona a respeito do conceito do homem rico. Em sua resposta, expressa também o sentido, o conceito do homem rico. Vejamos. Segundo a resposta do Livro dos Espíritos, a questão 926, o que menos necessidades tem, esse o mais rico. Isto é, amigos dos estudos, o homem rico, o ser rico, para o conceito da vida espiritual, a vida espiritual superior, eles entendem, eles orientam que o homem rico, o ser rico, a mulher rica, é o que menos necessidades tem. Esse é o mais rico. Então, se nós temos as necessidades
nos limites do bom senso, nós estamos vivendo a riqueza da vida superior, da vida espiritual. Mas se nós criamos necessidades imaginárias, fictícias, que não têm um valor espiritual, nós nos tornamos pobres, sem expressões de riquezas espirituais. E vamos agora conceituar o trabalho. Temos uma questão, igualmente no Livro dos Espíritos, a questão 675, que diz que toda ocupação útil é trabalho. Então, se porventura eu estou fazendo um trabalho interno, resistindo os meus comportamentos de rebeldias, estou tentando melhorar a minha forma de ser, compreensivo, é um trabalho interno. Se eu desenvolvo trabalhos externos no sentido de desenvolver valores do bem no meu dia a dia, eu estou conseguindo desenvolver os trabalhos, as atividades do bem. Se porventura eu estou no meu lar, na minha casa, consigo desenvolver a paciência, me ocupo tendo atitudes em que eu vou serenando, acalmando o ambiente da minha casa, é uma ocupação útil. Da mesma forma, o trabalho, segundo as convenções do nosso mundo, em que sou remunerado, tenho uma disciplina diária, estou, de alguma forma, sobrevivendo dignamente, esse também é o trabalho propriamente dito. Mas o trabalho para o mundo espiritual, segundo a questão 675, alcança valores além do trabalho remunerado. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o bônus hora, sendo uma ficha de serviço individual, passa a ter valores profundos relacionados à nossa vida íntima. Relacionado à nossa vida íntima, temos esta aquisição, este patrimônio de desenvolver valores imateriais, virtudes, é um valor imaterial, comportamentos morais equilibrados, são valores invisíveis aos nossos olhos, mas são construções e elaborações mentais. Então, amigos dos estudos do nosso lar, bônus hora, segundo a senhora Laura, explicando André Luiz, no mundo espiritual, é uma ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. E, segundo a senhora Laura, nós devemos, em qualquer atividade em que o bônus hora é uma ocupação importante, é um exercício de um condicionamento para o bem, porque se porventura eu desenvolvo uma vida na erraticidade, na vida espiritual, estou aguardando a reencarnação e conseguir desenvolver uma quantidade razoável de bônus hora, eu alcanço capacidade de paciência, um senso de ordem interna, tenho necessidade da ocupação do trabalho. Então, o bônus hora, no sentido filosófico, podemos ampliar esse sentido, são exercícios que a vida nos oferece a fim de que possamos alcançar as virtudes do Evangelho do Senhor Jesus. A vida no Evangelho. Então, amigos, o bônus hora, ele é uma provocação positiva que a vida nos oferece. É uma iniciação espiritual. É interessante dizer que a senhora Laura, segundo o capítulo 22, ela conseguiu, durante a vida na erraticidade, 3.000 bônus hora. E ela está para reencarnar. E o André Luiz pergunta à senhora Laura a respeito dessa quantidade de bônus hora.
que ela conseguiu no Ministério de Auxílio, no Ministério do Auxílio, na colônia Nosso Lar. E ela explica que uma parte será direcionada, os bônus horas da senhora Laura serão direcionados para o bem comum da colônia espiritual Nosso Lar e também para a sua formação interna. Quando a senhora Laura reencarnar, estiver na nossa dimensão física, ela terá este condicionamento positivo, esta boa lembrança, esta intuição de ter as necessidades de viver do trabalho, do bem, prestigiar a lei do trabalho, a lei do progresso, e ela vai sentir nos contatos com grupos de espiritualidades, ela vai sentir uma necessidade de fazer o bem naturalmente, porque ela acumulou na vida espiritual este valor de auxiliar através do exercício e do valor aquisitivo do bônus hora. Então podemos concluir que o bônus hora, como também o nosso trabalho, que nós somos remunerados ou não, ou nós estamos em atividade do lar, ou qualquer atividade útil, são exercícios, ensaios que a vida nos oferece no sentido de a gente conseguir desenvolver o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento, alcançar a luz. Na realidade, estas orientações do bônus hora, como demais exercícios do bem, são orientações da ordem superior. O infinito de Deus é uma ordem cósmica sideral e Deus vai estabelecendo através das suas leis, a lei de adoração, a lei de causa e efeito, do trabalho, do progresso, de reprodução e demais leis, vão desenvolvendo em nós as necessidades das ocupações rumo à evolução maior, rumo à nossa angelitude. Porque uma vez que nós nos ocupamos com os valores da luz, nós vamos também nos tornando luz para a vida, para os outros e para os demais irmãos. Então, amigos, quando nós conseguimos viver estes exercícios, estes condicionamentos, a exemplo do bônus hora, que são serviços individuais que funcionam como valor aquisitivo, nós estamos começando a entender o valor da vida superior nestes exercícios. Durante 35 anos, um período que nós trabalhamos numa empresa, ou no órgão público, ou na atividade de casa, naquele laboratório da vida, naquelas atividades de ocupação do trabalho, nós conseguimos, naquele contexto, quando entendemos a vida, quando conseguimos entender e valorizar uma leitura segundo os valores do Evangelho do Mestre Jesus, nós começamos a entender que, na realidade, nós estamos num contexto a fim de que possamos desenvolver a paciência, resgatar o nosso passado dentro de um contexto, dentro de um cenário, dentro de fatos que vão provocar em nós a necessidade de sermos humildes, resistentes no caminho do bem. E na medida que o bônus hora, nós conseguimos associar ao bônus hora o conceito de rico, de ser rico, segundo a questão 926 do Livro dos Espíritos, conforme já foi dito. Rico é o que menos necessidades tem, esse é o mais rico. E, da mesma forma, se eu entendo que o trabalho é toda ocupação útil, eu consigo associar tais conceitos com bônus hora na minha ficha de serviço diante da vida,
de forma mais rica, mais avançada. Mas se o meu conceito de riqueza é uma acumulação de forma egoísta, sem a preocupação da posse do necessário, e se a noção de trabalho é uma ocupação de remuneração e de atividade, eu estou limitando os conceitos espirituais ao materialismo, ao mundo corpóreo. Lembrando, é importante dizer isso, que o bônus hora é a meta, é a finalidade, é o ideal a ser alcançado por cada um de nós. Porque se nós estamos no planeta de provas e expiações, o mal predomina, o mal prevalece. Então, se eu não tiver uma preocupação filosófica diante da vida, se porventura eu não depurar, melhorar os conceitos que eu tenho, as definições que eu tenho diante da vida, eu irei não entender o valor do bônus hora como o ideal a alcançar, o ideal que eu irei alcançar, e a fim de que eu possa entender que a atividade do bem é uma ocupação útil, é trabalho. Viver com o necessário, sem criar necessidades imaginárias que vão me aprisionar aos desejos e às ilusões da vida, é me defender diante de mim mesmo. Então, entender os conceitos da vida, compreender as profundezas dos valores espirituais que nós já presenciamos, uma vez que nós encarnamos, nós vivemos na erraticidade antes de reencarnar. Então, temos no nosso inconsciente toda esta experiência da vida espiritual. Mas quando encarnamos, temos o véu do esquecimento, é necessário. Por isso que há uma necessidade de nós estudarmos a vida, compreender os conceitos, os valores. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, bônus hora, acima de tudo, é um valor aquisitivo, é uma busca de autoiluminação. Eu inicio numa relação de troca. O custo-benefício é uma troca matemática, eu inicio assim. Mas, ao longo do tempo, eu vou substituindo o que é uma relação matemática de trabalho, em que eu irei receber no final do mês tais valores, eu vou substituindo por um valor maior, que é, durante a vida, como estou reagindo no meu trabalho, com valores cristãos, sabendo resistir, tolerar, suportar. Tais comportamentos vão iluminando. Então, da relação puramente matemática do bônus hora na vida espiritual ou na vida encarnada, eu passo a viver uma transformação de uma relação matemática do bônus hora, que é uma troca, seu trabalho eu recebo, e vou substituindo com a beleza da autoiluminação. A minha relação não é mais meramente de troca, e sim aquisições de virtudes, aquisições de valores eternos, dos quais irei sentir a leveza, a beleza da minha natureza espiritual, imortal, eterno, sempre com olhar para o infinito de Deus. Então, amigos dos estudos, hoje nós estudamos o livro Nosso Lar, capítulo 22, o bônus hora. Conceituamos o bônus hora segundo a senhora Laura, que diz que é uma ficha de serviços individual funcionando como valor aquisitivo. O capítulo 22 menciona que cada ministério na colônia Nosso Lar tem um valor de bônus hora. Ele pode ser dobrado, multiplicado, dependendo do sacrifício, dependendo das intenções e das motivações do espírito que reside em nosso lar. Então, amigos, vamos
procurar os valores aquisitivos da virtude, os valores aquisitivos da luz, em que o nosso Mestre Jesus é o modelo maior a ser alcançado. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.